Povo angolano, boa tarde. Muito boa tarde a todo o povo angolano onde estiver neste momento. Sou o vosso irmão que sempre aparece com novidades. Às vezes apareço com mensagem de amor, às vezes apareço com conselhos e às vezes apareço para contar mesmo a verdade ao nosso povo. Contar até segredos. Irmão, irmã angolanas e angolanos, eu sou Toyune Congo. Toyune Congo é aquele pássaro que sempre aparece com novidades para contar no povo. Quando ele aparece, muitos não gostam das mensagens dele. Infelizmente, quando o Toyune Congo sai para contar e ele vem com a verdade, como hoje, vamos falar de um assunto importante que vai tocar o coração de todo mundo e muitos não vão gostar, mas é apenas a consciência de cada um de nós. Povo angolano, registra-se nesse canal, que é o nosso canal chamado Ana Ne Congo. Ana, espaço, Ne, espaço, Congo, com capa. Subscreve-se, meu irmão. À direita temos uma campainha. Toca naquela campainha. Inscreve-se aí. Registra-se aí. Você terá todos os vídeos nossos que vão sair. Estará diretamente ao seu muro. E daí você terá a possibilidade de seguir aquilo que estamos a dizer. E se for para dar conselho, pode sempre escrever. E se achar que tens uma coisa para dizer, o irmão sempre pode nos dizer. E se gostar, temos 2 dedos aí, outro para cima, outro para baixo. Então aponta no like, que eu gostei dos teus conselhos, do assunto que você acabou de falar, acabou de dizer. Povo angolano, vamos falar do comportamento. E este comportamento vamos começar ao povo do norte. E daí chegaremos naquilo que está a acontecer em Angola. E vamos falar dos pastores também, que vieram com o comportamento deles. Povo angolano, sobretudo um Cango Angola, nós que nascemos fora, nascemos Congo Democrático, nascemos Congo Brazzaville, nascemos na Zâmbia, em toda parte de África onde estivemos. Mas tínhamos uma coisa que era o comportamento que nos ensinaram. Aqui vou falar dos bacongos. Povo angolano
Nós, por exemplo, no meu caso, nasci no Congo Democrático, Kinshasa. Alguns nasceram no Congo Brazzaville, alguns nasceram na Zâmbia. Até Costa do Marfim também nasceu lá muitos angolanos. Os que tiveram sorte nasceram na Europa, na América, porque havia também alguns. Mas nós que nascemos no Congo, nascemos angolanos. O nosso comportamento era comportamento angolano. Nós sabíamos já que éramos angolanos. Quando chegar o momento, vamos regressar para Angola. E a coisa que também acabei de aprender que não, os que também nasceram no Congo Brazzaville também aprenderam a mesma coisa. Os que também nasceram na Zâmbia, que são do sul, afinal também aprenderam a mesma coisa. Aqui estou a falar da experiência, estou a falar dos amigos que eu tenho, onde que eu vou perguntando, saber a história. Tenho muitos amigos do sul, que seja do Wambo, Benguela, até alguns chegaram na Inglaterra, viviam na minha casa. Tratei de documento para eles, são casados, têm filhos aqui. Seja de Luanda, na minha casa passou mulatos, pretos, do sul, de Benguela, Cabinda, Moçambique, quer dizer, toda Angola, de Luanda, Bengo, passaram na minha casa. Essa aqui é a verdade. E meu povo, sinceramente, nós regressamos em Angola. Quando regressamos, deixa eu recuar um pouco. Quando tivemos no Congo, entre nós angolanos, comum. Porque, sinceramente, o povo angolano é diferente do povo congolês, que é zairense. Vou tocar mesmo neste ponto. E a todos os bacongos, se vocês andam a fugir, e eu vou dizer isso hoje, nós, bacongo de Angola, somos diferentes com o congolês de Kinshasa. A diferença é muito grande do comportamento, a nossa forma de viver, a nossa comida, além dos congoleses que são bacongos, que já fizeram parte do reino do Congo. E eles ficaram com a comida nossa, com a língua, com metade do comportamento. Porque com o tempo que o branco dividiu aquela parte, e eles ficaram naquela parte do Congo, e misturaram com aquelas outras tribos deles, então mudaram de comportamento. E eu diria hoje, 40% dos bacongos de Kinshasa que fizeram parte do Reino do Congo ficaram com 40% do comportamento do Reino do Congo. Outra vez diria 50%. A outra 50% foi mesmo no comportamento deles congoleses. Mas nós que nascemos no Congo, Congo Brazzaville, Sul, Zâmbia, Namíbia, nos ensinaram comportamento angolano. Nós. A pele, o corpo estava no Congo, mas era angolano dentro do Congo. O meu caso, por exemplo. Quer dizer, era apenas o corpo que estava no Congo, sem um congolês saber. E agora que estava dentro de mim, era Angola. Angola andava no Congo, a passear, a ir na escola, fazendo não sei tudo. Dentro do corpo que estava no Congo, mas dentro daquele corpo era Angola. E não sou o único, a maioria dos bacongos que estiveram no Congo eram assim. Essa aqui é a verdade. E quando lá também nós tivemos, havia também angolanos, filhos angolanos que nasceram lá, e o corpo, e o dentro do corpo era congolês.
quer dizer, nasceram, quer dizer, dentro de casa era angolano. Basta sair da porta de casa, ele tirava tudo. O corpo e o comportamento deixava em casa. Ele saía congolês. E aquela gente que fazia isso, quando a família regressa em Angola, eles levam em Angola, chegar em Angola, continuar a fazer a mesma coisa. Quando está dentro de casa e é angolano, basta sair fora da porta, e agora dentro de Angola. Ele agora saía com corpo de congolês dentro de congolês, e ele agora fazer isso em Angola. Não sei se as pessoas estão a entender. Aqui estou a falar do corpo que é físico que vocês veem. Mas dentro do corpo era Angola. Quer dizer, tudo, sangue, água, tudo de corpo era Angola. Muito de nós no Congo vivíamos assim. Quer dizer, basta acontecer alguma coisa, você notava logo no meu gesto. Ah, esse aqui ele não é congolês. Porque ele evitava, virava, regressava para casa. Porque ele é angolano. Já! E agora, os que deixavam o corpo em casa e a mentalidade em casa, aquele físico que como era congolês, já se metia nos ambrulhos, não sei o que, muita coisa por aí. E quando regressa em Angola, também trouxeram aquele comportamento em Angola. E alguns de nós que estão em Angola, que são angolanos bacongo, porque muitos de nós tínhamos família dividida, porque uma parte foram para o Congo, outra parte ficaram para Angola. Os que ficaram em Angola, às vezes, vinham visitar os irmãos, o irmão, a família que estiveram no Congo, para ele vinha, uns uma semana, 2 semanas, regressava. Havia também alguns que estiveram no Congo, que regressavam bem que aquelas guerras, mas vinham visitar a família. Ia até nas aldeias. Essa aqui é a verdade. Mas quando regressamos em Angola, se encontramos com as nossas famílias que ficaram, que nós não conhecíamos, tios, tias, como o nosso amor era já no sangue, daí juntamos com toda a família. E os que que nasceram no Congo, que tinham o físico do Congo, porque o corpo estava lá, mas tinha dentro de Angola, quando regressamos em Angola, tiramos aquele físico do Congo, então deixamos. Ficou no Congo Kinshasa. Quer dizer, o corpo inteiro entrou em Angola. O físico e o comportamento enquadramos, continuamos a vida. Somos muitos que fizeram isso. Mas alguns vieram com aquele físico do Congo, com o comportamento dentro do corpo do Congo, mas como a família devia enriquecer com ele, então viram. O exemplo do Kamalandwa. Não sei se ele é angolano de verdade, mas pronto. Se ele é, então nasceu congolês, nasceu angolano de casa, dentro de casa, mas o físico e o dentro dele era congolês. E ele regressa em Angola e ele trouxe o físico e dentro do corpo que é de congolês. Ele não é o único, são muitos. E por isso, às vezes, vimos alguns bacongos a fazer coisas que são incríveis, inaceitáveis. Você olha. E quando um bacongo diz que não, esse aqui parece que ele não é bacongo. Quando você vê uma pessoa dizer isso, ela está apenas a falar do nosso comportamento, do nosso nascimento. Porque nós nascemos naturalmente bacongo, com aquela educação, o comportamento, obediência da lei, o respeito, nasceu conosco, dentro já.
Sem educação da família, você nasce com aquilo. Estou a falar para fazer entender o povo angolano. Mas nas famílias também acontece. Você tem um primo, é vosso, você tem que nascer com ele. Mas o comportamento e o corpo dele não é do angolano, quer dizer, ele trouxe o corpo que físico que nasceu no Congo, o dentro do Congo que estava dentro dele, ele trouxe. E ele não consegue mudar, ele faz a vida do congolês dentro de Angola, na nossa terra. E nós não podemos matar aquele tipo de pessoas, porque família é nosso sangue. E nós aguentamos isso, esse sofrimento, até que cada um começa a morrer, cada um vai o seu dia, morre. E ele sempre faz parte da família. Nós aceitamos, porque ele saiu conosco, nasceu conosco. Temos essas pessoas nas famílias. É o tipo do Camalando, que ficou pastor, e ele fica pastor a cometer crime. Quer dizer, o corpo que nasceu no Congo, que era o corpo congolês, a mente que estava dentro do corpo e o comportamento que estava dentro do corpo, que também era zerense, que ele adoptou ali, ele levou isso no Congo, em Angola. E agora em Angola, ele está a viver o corpo e tudo do congolês, mas agora dentro de Angola. É por isso que vocês viram que não foram à busca de feitiço. Porque quando chegaram, viram que não, o angolano tinha um comportamento diferente. Feitiço já existia. Nas aldeias nossas, nós já tínhamos feitiço, mas feitiço é utilizado para outros casos. Nós respeitamos o feitiço. A bruxaria, nós respeitamos isso. Isso é utilizado para outros casos. Não é coisa para exposar assim fora as pessoas verem isso. Nós não fizemos daquela forma. Mas alguns, porque no Congo feitiço, bruxaria é normal, porque é a vida deles aí. Roubo, crime, para eles é normal. Estou a tentar explicar a diferença entre nós e aquela gente. E por isso, notamos alguns de nós com comportamento zairense. Vocês viram, por exemplo, o Camalando. O Camalando está a levar a vida do zairense em Angola. E ele foi por atrás da igreja. Mas por atrás da igreja, ele está a fazer muita maldade. E dentro da igreja temos pessoas que não saíram, que são Bakongo do Norte, que ficaram lá. Temos também os que não são Bakongos, mas vamos viver na mesma área, se conhecemos, ficamos amigos, até fica a família. E alguns vão nos frequentar nossas casas, nós também vamos nas casas deles, e até vão vos seguir na igreja, vendo o vosso comportamento com a palavra de Deus, então vão acabando enquadrar-se na vossa igreja. Mas o pastor vai encontrar na igreja deve ser um exemplar. E o exemplar, quer dizer, ele ensina e faz aquilo que ele ensina. Mas quando o pastor diz outra coisa e faz outra coisa, se o pastor arranjou feitiço, ele mete isso por atrás da palavra de Deus para fazer milagre, porque ele já sabe que não, que estão a vir na igreja devido das dificuldades da vida, aquele milagre. Então deixa eu fazer milagre
para obter muitos membros, para eu fazer dinheiro. Daí, coisas começam a mudar. Você vai criar amizade com membros do governo, que são generais, o coronel, para você fazer qualquer coisa, ele te proteger. Isso é crime. Você a violar meninas, a sair com meninas que vão na tua igreja. Qual é a hora que você está a dar na tua igreja? Você não está a dar hora na igreja. Você não está a dar hora nem no nome da palavra pastor. Porque um pastor é uma pessoa que está a unir a comunidade. O pastor ajuda para o povo mudar de comportamento. O pastor não vai fazer a política porque se receber dinheiro do governo para dar votos no governo. O governo sempre matou, e quando você se mete nisso, então você está a ajudar o governo a matar. Então como que esse Deus vai te aceitar enquanto você está a ajudar pessoas a matar pessoas? Você próprio anda a matar pessoas, camalano. Você anda a ameaçar pessoas. Por exemplo, acabaram de me dar o nome da pessoa que você, que é um oficial superior das Forças Armadas, com quem você colabora, você dá dinheiro, você faz, você chama, e ele te ajuda nos teus crimes. Já temos o nome. Ontem disse que estamos à procura de tudo isso para passar isso no governo. E isso vai chegar no governo. O nome desse oficial superior. Por cima ele vai com... Mas como que você pode ver os crimes do camalando? Uma pessoa vai meter câmera no escritório onde ele trabalha para ver as pessoas tomar banho na casa dele. Isso é crime. Você vai pretender ajudar as meninas na tua casa a ajudar, afinal você está namorando com elas. E quem vai tentar trair, você vai enfeitiçar a pessoa. Isso é crime. Temos alguém que o camalando deve 17 mil dólares. Estou a pedir neste irmão, se você seguir meu vídeo, o camalando te deve 17 mil dólares que você lhe deu para te comprar carro na América. Camalando, você sabe deste dinheiro, 17 mil que você levou daquela pessoa para lhe comprar carro na América. Até hoje, você nunca comprou carro. Agora, qual é a força que o camarada tem para essa pessoa não receber o dinheiro dele? Se o irmão me ouvir, então o irmão liga para mim. 0044 74040 22327. Chama. Nós gostaríamos de ouvir a sua voz, te entrevistar. O que aconteceu? Como que dinheiro ficou na mão do camalando? Por que o camalando não trouxe o carro? Por que o camalando não devolve o dinheiro? 17 mil dólares é muito dinheiro. Será que isso é o trabalho de um pastor? Eu gostei de ouvir que o irmão Luzolo, João Paulo, está vivo. Alguém me informou, ele está vivo.
Mas nós gostaríamos de ouvir da voz daquele irmão. Irmão, não estou a duvidar da tua palavra, gostei, mas gostaria de ouvir o nome deste irmão. Este irmão a falar, chamar-me, eu entrevistar o irmão Luzolo, João Paulo, para o povo angolano ouvir que você está vivo. Eu sei que tu tens medo do Kamalandwa, porque ele vai mandar matar. Tudo no que ele sabe do seu paradeiro, claro, também vamos te proteger. Mas apenas queremos ouvir a tua voz, confirmando que não estás vivo. E nós vamos fazer sair essa voz para as pessoas confirmar que não, aquela é mesmo a voz de João Paulo. Porque se alguém me informar, assim que não conhece o irmão, não terá muita certeza. Mas o povo angolano conhece e sabe o João Paulo, sabe a voz do João Paulo. E se o João Paulo ligar por mim, e numa entrevista que, irmão, eu estou vivo, estou aqui a falar, estou escondido num sítio, não sei o que, para evitar não sei o que, daí estaremos satisfeitos. E o povo vão ouvir a sua voz, vão confiar, não, aquela pessoa é o João Paulo. Neste momento, ainda consideramos o João Paulo, irmão Luzolo João Paulo, morto. Porque já não temos provas da sua vivência. O irmão Bombe, não temos as provas, porque a mensagem foi até o comando que disse na igreja que não é irmão já falecido. E nós não soubemos onde que ele conseguiu isso, essas mensagens. É apenas para informar o povo angolano, já temos a informação da pessoas que é oficial superior, que é amigo do Kamalandwa, que apoia a maldade do Kamalandwa. Já temos o nome dele. Eu estou apenas a confirmar isso. Eu não vou divulgar este nome para todo mundo ouvir isso, mas vamos passar este nome nos oficiais superiores do governo angolano, até vai chegar na presidência, até no chefe de Estado-Maior, vai das FAP, desculpa, vai chegar no ministro do Interior, no comandante da polícia, e vai chegar no chefe da segurança e vai chegar na presidência da República. Como eu disse, o Kamalandwa não vai escapar, não. Posso vos prometer, os que insultam, dizem que não, é maluco, faz isso, não faz mal. Mas os que estão a sofrer em Angola não têm voz. Não têm voz. Se eles hoje abrirem a boca, eu sei que será o fim daquelas pessoas, que seja no governo, o governo não ajuda. E com o poder o Kamalandwa tem, ele vai acabar matando aquela pessoa. E eu sou a voz de toda essa gente que estão a sofrer, que não consegue falar, porque tem medo da morte. E eu vou falar no lugar deles. E eu farei tudo, começando aqui na Europa, onde estou, nas organizações internacionais, para poder ajudar aquela gente. E o Kamalandwa, você vai ficar preso. Kamalandwa, estou a te dar a minha palavra, o meu dever para você ficar preso. Você deve sair na televisão. O mundo, Angola, deve te ver na televisão. Você a confessar tudo o que você fez nasquelas meninas. Você vai confessar a todo o povo angolano como que você tirou dinheiro das pessoas, como você fez aquela igreja inútil, como que você enfeitiça os pastores daquela igreja.
O que você faz para tirar as casas deles, os documentos deles, para eles tirar as igrejas, que aquilo ficasse em teu nome? Isso, Kamalando, não vai passar. E todos que trabalham com o Kamalando, que te apoiam, aqueles Pembeles, aqueles Macias, aqueles Tivos, toda aquela Richard Masua, Masua, ok? Que vocês sabem as maldades do coisa, e vocês guardam isso, vocês não vão ficar. O dia que o Kamalando vai ser apanhado, vocês todos vão cair. Porque toda a gente vão sair para testemunhar. Vocês vão assustar. Muitos que vão sair, neste momento não tem voz. É por isso que eu sou a voz deles. O oficial que ajuda o Kamalando, já conseguimos o nome dele. Só que não posso citar esse nome. Não posso citar o nome. Não posso citar o nome dele. Isso fica... Ele é bacon, ele é do norte. Ele é bacon. Será que se você está naquele posto, você é bacon, o tal oficial superior, você também veio com aquele corpo e sangue do Congo dentro, ajudar esse tipo de pessoas? É triste. Abraço a todo o povo angolano. Eu sou Toyune Congo. É mononapaika diambu gina dia de kambekanda. Lutoma sala. Kembote kupangia batoto mongena lutoma sala. Lumbu kembote wana ne Congo. Mwagululudina lutoma sala. Tchau, tchau.